sempre importante desejar a paz de Cristo. E essa paz é um dos motivos pelo qual nós precisamos proteger a unidade da igreja, por meio dessa paz. Então, esse mês, pelo que eu entendi, né, pastor, vocês estão falando sobre comunhão, né? Sobre unidade. Deus colocou no nosso coração de falar sobre esse tema, porque ele está totalmente ligado a nós. Nós somos responsáveis, cada um que está aqui, que é membro da igreja, que tem frequentado essa igreja, nós somos responsáveis por proteger e manter a nossa unidade e a nossa comunhão. Ok? Amém? Deus, através do seu Espírito, através da sua presença aqui, que pela palavra é inquestionável, Ele está aqui, Ele deseja que nós tenhamos paz. E é isso que a gente quer conversar com os irmãos essa manhã, levá-lo a refletir. Biblicamente, vários textos, vou usar bastante textos aqui para nos mostrar um pouco sobre isso, de como eu e você precisamos proteger a unidade da nossa igreja, aqui da IBMM, e naturalmente, gradativamente, alcançando toda a igreja universal, que precisamos ser cada vez mais unidos para um propósito único, que é a glória de Deus. É glorificar a Deus, que Deus seja glorificado através da vida da igreja, e através então da sua vida e da minha vida. Então abra a sua Bíblia aí, o acesso em Efésios 4, eu quero ler de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Depois vamos ler outros textos também, né? Mas esse eu queria tomar como base hoje para nós. Efésios 4, de 1 a 6. Diz assim: vamos ficar de pé quando nós lemos a palavra? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Pai, nesse momento nós entregamos nossos corações, a nossa mente, as nossas reflexões, nossos pensamentos, entregamos as nossas preocupações e ansiedades diante do Senhor e queremos, Pai, entregar e colocar no Teu altar, para que possamos estar atentos à Tua palavra, aquilo que o Senhor pode falar hoje através desses textos, através da nossa ministração, que pedimos para que Teu Espírito Santo, que habita em nós, que está em nós, que é sobre nós e sobre todos aqui que já receberam como Senhor e Salvador, para que fale conosco, a fim de que possamos preservar o que temos de tão magnífico, que é a comunhão e a unidade entre nós. Porque queremos, Pai, cumprir o nosso papel diante desse mundo, diante da nossa sociedade, comunidade, nação. Queremos glorificar e proclamar que o Senhor é Deus, único Deus, e que toda a glória e toda a honra seja para o Senhor. Então assim oramos e pedimos que fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Pensando um pouquinho na vida de Paulo, né? Com base na vida de Paulo, nós podemos ver como que realmente nós vamos ter conquistas, nós vamos dar sentido à vida quando a gente cumpre alguns passos. Então eu quero usar isso aqui como introdução. Então nessa introdução eu queria que você olhasse para a vida do apóstolo Paulo, ou Saulo, lá em Atos 22, se você quiser abrir em Atos 22. Atos 22, ele mesmo faz uma narrativa sobre quem ele era e quem ele passou a ser. Por que eu quero
fazer essa introdução com vocês? Para vocês perceberem, para nós percebermos como é importante essa introdução na nossa vida, para a gente poder proteger e manter a unidade como igreja. Porque nós passamos a ter sentido, nós passamos e podemos ter verdadeiras conquistas na nossa vida quando a gente passa por 3 passos, que eu quero mostrar aqui para você rapidamente. Atos 22, o que diz? A partir do verso 1, Paulo dizendo, ali, né? Meus senhores, irmãos e pais, escutem o que eu vou dizer a vocês em minha defesa. Aqui está na linguagem de hoje, tá? Quando ouviram falar em hebraico, eles ficaram mais quietos ainda. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso, na região da Cilícia, mas fui criado aqui em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Fui educado muito rigorosamente dentro da lei dos nossos antepassados. Eu era muito dedicado a Deus, como todos vocês aqui também são. Persegui os que seguiam este caminho e fiz com que alguns fossem condenados à morte. Prendi homens e mulheres e os joguei na cadeia. O grande sacerdote e todo o conselho superior podem provar que estou dizendo a verdade, pois eu recebi cartas deles, escrita para os irmãos judeus que moram em Damasco. E fui até lá para prender os seguidores desse caminho e trazer os presos concorrentes a Jerusalém a fim de serem castigados. E Paulo continuou. Eu estava viajando, já perto de Damasco, e era mais ou menos meio-dia. De repente, uma forte luz que vinha no céu brilhou em volta de mim. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Então eu perguntei, quem é o Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, aquele que você persegue, respondeu ele. Os homens que viajavam comigo viram a luz, porém não ouviram a voz de quem falava comigo. Aquela luz brilhante tinha me deixado cego, por isso os meus companheiros me pegaram pela mão e me levaram até Damasco. Havia ali um homem chamado Ananias, ele era religioso, obedecia a nossa lei, e todos os judeus que moravam em Damasco o respeitavam. Esse homem veio me procurar, chegou perto de mim e disse, irmão Saulo, veja de novo. No mesmo instante comecei a ver de novo e olhei para ele. Então ele disse, Saulo, o Deus dos vossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o seu bom servo, para servir e para ouvir o servo falar com você pessoalmente, pois você será testemunha dele para dizer a todos aquilo que você tem visto e ouvido. E agora, não espere mais, levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado, e os seus pecados serão perdoados. Eu acho lindo esse texto porque é um testemunho vivo de quem Saulo era, o que ele fazia em nome de Deus, um homem respeitado, um homem digno diante daquilo que fazia, um homem que tinha autoridade, um homem que parecia que tinha tudo certo no seu caminho, um homem que parecia que estava andando pelo caminho correto, um homem que parecia que tinha sentido para a sua vida, parecia que tinha todo sentido para a sua vida, que estava próspero naquilo que fazia. Mas nós vemos aqui 3 coisas que aconteceu com ele. Primeira coisa que deve acontecer conosco. Todo mundo aqui precisa ter essa experiência para começar a proteger a unidade na igreja, para que possamos ter comunhão como igreja, para que a sua e a minha vida possa ter sentido verdadeiro. Primeira coisa que aconteceu aqui é que Paulo se converteu a Jesus Cristo. Ele precisou reconhecer, ele precisou ver, precisou ouvir a voz de Cristo e precisou se arrepender. Como aconteceu com Paulo, que de perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido. Houve uma mudança de vida, houve uma conversão. Nós também precisamos nos arrepender do que somos ou fazemos, por mais dignos e mais íntegros ou mais éticos que pareça ser, nós somos pecadores. Você precisa e eu preciso admitir, reconhecer de todo o meu coração, não importa quem eu seja, não importa o que eu estudei,
não importa a capacitação que eu tenho, não importa quão ético eu seja ou a minha família seja, eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso reconhecer que preciso do encontro pessoal com Cristo. Paulo, aconteceu isso com ele, na estrada de Damasco. Mas depois nós podemos ver que ele foi batizado. Depois de contar toda aquela história, nesse preâmbulo aqui da palavra, termina dizendo: e agora não espere mais, levante-se. Você que já teve encontro com Jesus, Paulo, você que ouviu a voz de Cristo, você que estava perseguindo, mas agora você vai ser um bom servo, você vai servir esse Cristo. Então, peça a ajuda do Senhor e seja batizado. Seja batizado. Porque o batismo representa a nossa confissão pública de fé. Representa que realmente eu deixei de viver para esse mundo, onde me dá alguns sentidos, mas não o sentido da vida. Eu deixei de viver para essa vida, para viver uma nova vida para quem? Para Cristo. Você precisa ser batizado para testemunhar publicamente que você morreu para esse mundo. E Paulo fez isso. Você precisa ser membro da Igreja Universal de Cristo, morrendo para esse mundo e vivendo só para Ele. Você já foi batizado? Você já publicou, expressou que realmente você teve um encontro pessoal com Cristo? Você precisa se arrepender de todo o seu coração e confessar Jesus, para que comece a haver uma conversão. E você precisa ser batizado, de acordo com essa conversão genuína no seu coração. E terceiro, precisamos nos envolver com a obra de Deus, como Paulo. Paulo se converteu, Paulo teve um grande arrependimento, foi batizado e se envolveu com a obra, se envolveu com a Igreja de Cristo. 3 simples passos que nós precisamos começar a ter para proteger a comunhão da igreja. Porque Paulo passou a andar e trabalhar com aqueles que ele perseguia. Paulo passou a ser o companheiro, o irmão daqueles que ele matava. Paulo começou a ser como aqueles que ele julgou e perseguiu. Quem é você hoje? Ser convertido, batizado e se envolver na obra de Deus é se tornar igreja. Vou repetir. Ser convertido, batizado e se envolver na obra de Deus, na missão de Deus, isso é se tornar igreja. Amém? Isso aqui é uma introdução para você perceber a importância de proteger isso que Deus te levou a ser. A igreja, o que é a igreja? Igreja é você. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, individualmente falando. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não sabem e que vocês não são de vocês mesmos? Ao reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que você é pecador, você recebe o penhor do Espírito Santo, a garantia do Espírito Santo. Ele passa a habitar em você. Você é santuário do Espírito Santo, você é santuário de Deus, você é igreja. Igreja é o corpo de Cristo formado pelos membros desse corpo. Todos nós formamos um grande corpo onde Jesus é o quê? A cabeça, aquele que coordena, aquele que dirige, aquele que pensa por nós, aquele que nos dá a direção, porque Ele é o que pensa, Ele que tem a palavra, e nós somos membros desse corpo. Você é igreja sim, porque tem um Espírito, mas juntos somos o corpo de Cristo como igreja, somos membros desse corpo. E é por isso que esse mesmo Espírito que habita em você e veio habitar em você te deu dons. Ele te deu dons. Qual é o seu dom? O que você faz na obra de Deus? O que você faz para a glória de Deus como igreja? Porque você faz parte desse corpo. Pode ser um dedo, pode ser uma unha, um dos olhos. O dedinho no pé parece que não serve para nada, né? Até bater ele, né? Até chutar alguma coisa. Eu não sei qual o dom que Deus te deu, mas eu sei que você é fundamental nesse corpo. Amém? Você é único nesse corpo, porque Deus te escolheu
para te dar um dom especial para trabalhar na obra dele. Você é a igreja, você é a noiva de Cristo. Nós temos o privilégio de sermos desejados por Jesus Cristo. Jesus nos deseja estar conosco eternamente. 2 Coríntios 11:2 diz: o zelo que tenho por vocês é o zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Deus nos deseja, e nos deseja como igreja, como corpo de Cristo, como individualmente templo do Espírito. Ele deseja estar conosco eternamente. Ele deseja ter esse encontro conosco, porque somos noiva de Cristo e somos a família de Deus. Não é à toa que nós somos todos chamados de irmãos. Todos nós aqui somos irmãos uns dos outros, somos uma grande família onde Deus é Pai. É por isso que não existe ninguém maior ou melhor do que ninguém dentro da igreja de Cristo. O dedo tem o mesmo valor do pé, a unha tem o mesmo valor dos olhos, e todos têm o seu valor. Por isso somos uma família, a família de Deus. Amém? Mais um motivo para que você busque e deseje proteger a igreja. Amém? Proteja e guarde essa igreja. Como ilustração, para a gente entender essa questão de família, quem me conhece bem, né? Principalmente lá em São Paulo, ou quem me acompanha nas redes sociais, sabem que eu tenho duas irmãs, a Agnes e a Michelle. Né? E sempre eu fui uma pessoa que gostei muito de brincar com elas, né? De cutucar, de mexer. Sempre não importa a idade, de criança até agora, né? Eu mexo muito com elas mesmo, né? O que eu posso fazer para aprontar, eu faço. Coisa de irmão. E a gente nunca foi de brigar, né, em casa, né? Entre nós. Eu não falo isso publicamente na internet, porque na internet eu sou mais novo, eu sou mais velho entre elas, né? Mas eu sempre fico divulgando que elas são mais velhas que eu, elas não gostam, né, disso, né? Então, a gente sempre está brincando um com o outro. Então, uma coisa que é fato é que se alguém mexer com as minhas irmãs, saiba que ganhou, o bicho vai pegar. Porque nós nos amamos muito. A gente se protege, a gente se guarda, porque há um amor entre irmãos muito grande entre a gente. A gente não gosta e tenta, né, fazer de tudo para que nós três sejamos bem sempre, seja que área que for. Então a gente sempre se ajuda, apesar de brincar, de caçoar, de aprontar. Saiba que a gente se ama muito, que a gente se protege um do outro. Falar mal das minhas irmãs é falar mal do santo, e vice-versa. Como irmãos em Cristo, nós deveríamos ser da mesma maneira. Nós podemos ouvir, brincar um com o outro, né, falar mal de São Paulo, fazer de tudo, mas o fato é que a gente se ama, a gente tem que se proteger, a gente tem que guardar. Enfim, o Flamengo agora é igual São Paulo, né? Foi tantos anos, conseguiu. Mas a gente se ama, a gente tem que se proteger e se amar, porque somos irmãos. E quando a briga entre irmãos, quando a divisão entre irmãos, é uma coisa muito horrível, muito terrível, e que isso desagrada a Deus. Tanto na família em casa, quanto na família igreja. Pense nisso. Então, por esses motivos todos que eu coloquei aqui como introdução, você é responsável, eu e você somos responsáveis em proteger a unidade da nossa igreja. Amém? Nós somos responsáveis em proteger, em guardar a unidade, a comunhão entre os irmãos da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Eu quero dar aqui alguns motivos para isso, algumas dicas para isso. E a Bíblia vai nos mostrar então alguns textos, né, com base nisso. Efésios 4, de 1 a 6, eu quero destacar aqui o verso
Então, 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos ler juntos? Leia em seu lugar, na sua tradução. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Com base nisso, Deus aqui, a Bíblia nos dá algumas instruções práticas para proteger essa unidade da igreja pelo vínculo da paz. Primeira coisa, concentre-se no que nós temos em comum e não nas diferenças. Vou repetir, primeira coisa, se concentre, ore e veja o que nós temos em comum e não naquilo que nós temos de diferente. Foque naquilo que é comum. Romanos 14, de 13 a 21, diz bastante coisa sobre isso, mas eu quero ler Romanos 14, 20 e 21. Só o 20 e 21 diz assim: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Isso é sério. Muitas vezes a gente briga, a gente não se defende, a gente divide, subtrai a igreja por causa que um gosta de azul e o outro gosta de branco. E usando esse momento que estamos aqui, que eu quero trazer isso mesmo à tona, porque um é PT e o outro é Bolsonaro, ou Lula ou Bolsonaro. Irmãos, se concentre em nome de Jesus naquilo que é comum. Nós vimos famílias sendo divididas por causa de política. Igrejas sendo divididas por causa de política. Porque um é azul, o outro é branco. Porque um gosta assim, o outro gosta daquilo outro. Eu quero trazer aqui uma palavra pastoral, bíblica. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Se concentre naquilo que é comum. Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, que para não brigarmos um com o outro, porque ele gosta de uma coisa ou eu de outra. Porque eu gosto de uma cor ou ele de outra. Porque eu sou de direita ou ele de esquerda. Deus está aqui nos dizendo que se for para quebrar a unidade, é melhor de deixar comer o que você gosta, para que o seu irmão não caia. Essa palavra dura que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. Nós temos que preservar a unidade da igreja e comunhão, porque nos convertemos, fomos batizados e trabalhamos juntos na mesma missão. Nós temos que manter essa unidade da igreja, essa comunhão, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a noiva de Cristo. Há muitos motivos em comum para que a gente continue professando a mesma fé, no mesmo Espírito, para a glória de um só Deus, de Deus Pai. Amém? Então concentre-se no que temos em comum. O que temos em comum para nos concentrar? O que nós temos em comum para nos concentrar, conforme Efésios diz? Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Por esses motivos, irmãos, eu trago essa palavra de exortação para você e para mim. Se concentre naquilo que é comum em Deus. Não brigue, não divida por causa daquilo ou daquilo outro, ou por causa daquilo que Deus não quer ou não tem valor nesse mundo, nesse momento. Amém? Amém? Partilhamos da mesma salvação, da mesma vida, do mesmo futuro. E tudo isso é muito maior do que as nossas diferenças. Vou repetir. Nós partilhamos da mesma salvação, da mesma vida em Cristo, do mesmo futuro no céu, e tudo isso é muito maior do que qualquer diferença nessa terra. É muito maior do que qualquer motivo de divisão ou de subtração daquilo que nós chamamos de o corpo de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês
que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1:10. Tem um estudo que nós temos feito, eu tenho feito com alguns pastores e missionários, onde discutir essa questão de ter o mesmo pensamento, de ter a mesma visão. Como ter o mesmo pensamento, a mesma visão num mundo tão com tantas formas de viver, com tantas filosofias, com tantas ideias, com tantos princípios? Como a igreja pode ter o mesmo pensamento? E a conclusão que a gente chega, irmãos, que a única maneira de nós termos o mesmo pensamento é se todos nós, como igreja, pensarmos como Cristo diz na palavra. Porque não é o meu pensamento que importa, não é o pensamento do seu Mir que importa, não é o pensamento do pastor Carlos, da Denise, o seu. O pensamento que importa é de Cristo. E se pensarmos como Ele, todos pensaremos iguais. Esse é o desafio, de pensarmos como Cristo, de estarmos unidos como Cristo. O que a Bíblia diz? Ela pode te contrariar, como já me contrariou várias vezes, por coisas que eu gostaria de fazer ou não. Mas eu preciso escolher o pensamento de Cristo ao meu pensamento. Como viver em comunhão? Só tem uma maneira: estando em comunhão com os pensamentos de Cristo e a palavra de Cristo. Então, vamos nos concentrar no que é comum e não nas nossas diferenças. E busque saber o que Cristo diz, para pensar como Ele, e não como eu quero, e não como você quer. Segundo, como proteger a unidade da igreja, na IBMM? Seja realista em suas expectativas para com a igreja. Isso aqui é importante também. Seja realista em suas expectativas para com a igreja. Agora que você sabe que Deus espera da igreja uma relação de comunhão e unidade, é fácil ficar desanimado com a diferença entre o ideal de Deus e o real da igreja. Você sabe que nós temos um ideal de Deus, que todos possamos pensar como Cristo, que sejamos todos seguindo aquilo que tem em comum, e não nas nossas diferenças. É fácil falar, é fácil dizer aqui: eu sou de direita, você é de esquerda e vamos caminhar juntos. Isso é fácil. O difícil é viver. Por isso, seja realista as expectativas da igreja, porque é um choque do ideal de Deus com a realidade que eu e você vivemos como igreja, e até aqui na IBMM, no que fala da Igreja Universal. Mas o fato é que você precisa amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que nós temos aqui dentro. Eu estou te chamando aqui a atenção de que eu preciso amar o seu Mir apesar das suas imperfeições, porque é isso que Deus fez comigo. Eu preciso amar você, você precisa me amar, apesar do que eu sou, apesar do que muitas vezes eu penso e falo, por amor a Cristo, que te amou da maneira que você é, por todos os pecados que eu e você temos. Nós temos que amar apaixonadamente. Desejar o ideal de Deus para a igreja, criticando o real da igreja, é imaturidade. Então, quando você olha para esse ideal e olha para a realidade, critica, isso é imaturidade cristã, imaturidade espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas também, se conformar com o real, que não está bom, e não lutar pelo ideal, é covardia e desleixo. E Deus não quer isso. Nós temos que encontrar um equilíbrio de ver as coisas que não estão boas e lutar por elas, e não contra eles. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as hostes espirituais desse mundo tenebroso. Nós precisamos olhar as imperfeições e lutar por elas, e não contra as pessoas, e não contra os meus irmãos. Eu não posso lutar contra as minhas irmãs que Deus me deu. Eu posso ajudá-las a melhorar nas suas imperfeições, para a glória de Deus. Eu preciso olhar para os nossos irmãos em Cristo nas suas imperfeições e amá-lo, e não criticá-lo, porque a gente está em busca do ideal, apesar da realidade. Mas essa busca pelo ideal precisa nos levar a amar as pessoas, amar a igreja, e não criticá-los, mas ajudá-los,
ser apoio, ser incentivo, ser motivação, dar as mãos, como está em Eclesiastes 9. Nós precisamos ajudar o outro a levantar quando cai, assim como quando eu caio, eu tenho outro para me levantar. Isso deve acontecer dentro da igreja. Não deixemos de nos reunir, Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deixar de vir para a igreja por decepção ou frustração é um outro sinal de imaturidade espiritual. A Bíblia nos diz: não deixe de se reunir como igreja. Então não deixe de estar como igreja. Não deixe de estar no corpo. Não deixe de participar da noiva, apesar da realidade das imperfeições que aqui existem. Porque é nessas perfeições que nós juntos, como irmãos em Cristo, vamos buscar o ideal de Deus, para a glória dele, amando a Ele e amando o irmão apaixonadamente. Amém? Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Efésios 4:2. É por isso que Efésios diz isso, antes de falar da paz. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Porque Paulo sabia que havia muitas imperfeições na igreja, como existe aqui, e por isso suportar uns aos outros. Você não vai encontrar perfeição aqui ainda, só no céu. Como aqui não existe perfeição, nós vamos ter que suportar uns aos outros em amor, para a glória de Deus. Então, humildade e paciência, doçura, precisa fazer parte do corpo da igreja. Se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentre os seus membros, porque você não é perfeito. Essa é uma frase de um rapaz chamado Groucho Marx. Se uma igreja deve ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá excluí-lo dentre os seus membros, porque você não é perfeito. Bonhoeffer disse, a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciarmos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Esse é o início da verdadeira comunidade. Eu e você precisamos da graça de Deus, irmãos. E todos nós aqui somos imperfeitos. E quanto mais rápido nós admitirmos isso, melhor nossa igreja será. Porque vamos, pela graça de Deus, depositar mais amor um para com os outros. Toda a igreja deveria ter uma placa dizendo: pessoas perfeitas não precisam entrar. Esse é um lugar somente para os que admitem ser pecadores e que precisam da graça e querem crescer. Espero que você venha para a igreja com isso no coração. Eu sei que ali na EBMN não haverá perfeição, incluindo eu, que estou entrando. Mas eu quero desfrutar da graça e eu quero crescer. Amém? Deseja isso para a sua vida. Terceiro dica, para você proteger a unidade da igreja: prefira incentivar do que criticar. Tiago 4, de 11 a 12 diz isso para a gente, Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem somos nós para julgarmos uns aos outros? Não fale mal uns dos outros. Prefira incentivar do que criticar. Da nossa boca devem sair palavras que promovam bênção para o outro, que edifique ao outro. Efésios 4 diz,
29, verso 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando você critica o que o outro crente está fazendo na fé, e com sincera convicção, está interferindo nos assuntos de Deus. Isso é muito sério. Aqui está dizendo de que quando nós olhamos para o irmão, seja ele quem for aqui, criticamos o que ele faz para Deus, pela fé que Deus colocou no seu coração, ou pela convicção que Deus tem colocado no seu coração, você pode estar interferindo naquilo que Deus pediu que ele fizesse. Entende? Às vezes nós olhamos o irmão fazendo aquilo ou aquilo outro, o irmão lá na mídia, o irmão na aula de EBD, o irmão na pregação, o irmão na recepção, o irmão no encontro de casais, servindo ou pregando, o irmão fazendo aquilo que Deus deu para ele como oportunidade de usar o seu dom. E quando nós criticamos essa pessoa, você pode estar interferindo naquilo que Deus pediu que ele fizesse. Isso não é bom. Porque o dono dele não é você. O Senhor dele não é você, meu irmão. O dono e Senhor dele é Jesus Cristo. Nós temos que aprender a segurar nossas críticas e incentivar mais as pessoas. Quem és tu que julgas o seu servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Romanos 14, 4. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Vários versículos que mostram que o nosso trabalho não é julgar, não é criticar, mas é de apoiar, incentivar, suportar em amor, para proteger a unidade da igreja. Então, sempre que eu julgo outro crente com coisas que acontecem, uma das 4 coisas que acontece instantaneamente é: eu perco minha comunhão com Deus, eu exponho meu próprio orgulho e insegurança, eu me coloco em uma situação pela qual serei julgado por Deus e prejudico a unidade na igreja. Pelo simples fato de olhar o irmão e criticá-lo naquilo que ele está fazendo, conforme ele entendeu o que é seu dom, conforme ele entendeu o que Deus pedisse que ele fizesse. A questão é como eu apoio, como eu ajudo, e não como eu critico. Então, se for para criticar, feche a boca. Não fale. E muito menos entre no que eu vou falar agora aqui, que é o 4º ponto, para você proteger a igreja. Recuse dar ouvidos a fofocas e não faça fofocas. Isso destrói. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem parte da solução. Isso é fofocar. Você não faz parte da solução e nem faz parte do problema. E quando falamos desse terceiro, você está entrando naquele universo da crítica, do julgamento. E isso não é bom. Porque o mundo das drogas e da pirataria não acaba? Por que as drogas e a pirataria não acabam? Porque há receptores, há as pessoas que compram. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso te faz igualmente culpado do crime. Quando nós recebemos uma fofoca alheia, quando você dá ouvidos para a fofoca de pessoas que não faz parte do problema nem da solução, você faz parte do crime. E nós temos que vigiar, irmãos, porque fofocas, críticas destroem a igreja. Nós temos que proteger, nós temos que guardar a unidade da igreja. Tem vários textos em Provérbios, né? Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança o rosto separará bons amigos. Quem vive contando casos não guarda segredos, por isso evite quem fala demais. Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo para outra pessoa. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda.
das coisas que Deus coloca aqui para nós é: não faça fofocas e não ouça fofocas. Tem um pastor que eu gosto muito, foi meu diretor do seminário que eu fiz em São Paulo. Ele dizia assim: quando alguém me contar uma coisa, ele começa dessa maneira: eu acho isso. Eu ouvi falar disso, ele já prega. Se você acha ou ouviu falar, então você não faz parte desse problema. É melhor você não me contar. Se tem alguma coisa que faz parte do seu problema, daquilo que você está vivendo, procure a pessoa. Até coloque uma terceira pessoa para intermediar, se for o caso. Mas vai direto à pessoa. Não vem com o que eu acho ou ouvi dizer. Porque você pode estar fazendo fofoca e levando outros a receber a fofoca e criar uma grande lenha na fogueira dentro da igreja. É isso que acontece. Relembrando aqui, concluindo, nós damos sentido à nossa vida quando nos tornamos igreja. E isso acontece quando, como Paulo, nos convertemos em Jesus Cristo, nos batizamos e nos envolvemos na obra de Deus com os nossos irmãos. Amém? Se você se tornou igreja, então o que é igreja? O que é você? Você individualmente é templo do Espírito Santo. Você é o corpo de Cristo, formados pelos membros desse corpo. Você é a noiva de Cristo, desejada por Ele. E você é a família de Deus. E por você se tornar igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo e família de Deus, você é responsável em proteger a unidade da igreja. Concentre-se no que temos em comum e não nas diferenças. Seja realista em suas expectativas para que a igreja lute pelo ideal de Deus em amor. Prefira incentivar do que criticar. E recuse dar ouvidos a fofocas. E não faça fofocas. Amém? Então que essa palavra te ajude a ser como eu tento ser com as minhas irmãs. Brinco, caçulo, gosto de estar junto, mas não mexe com ela, porque eu vou proteger e eu vou guardar. Que a gente possa, que nós possamos como igreja ser unidos e cheios de comunhão e amor uns pelos outros, apesar das imperfeições que cada um de nós temos, porque Deus quer guardar a nossa igreja como ela é: noiva, corpo, família de Deus, e para a glória dele. Amém? Vamos orar?